Olá, hoje nós vamos falar sobre as repercussões da prematuridade. A gente sabe que muitas dessas repercussões estão diretamente relacionadas com a assistência prestada, né? E os cuidados da equipe multiprofissional, com uma assistência humanizada e com o conhecimento das peculiaridades do prematuro, muitos dos problemas podem ser evitados ou até mesmo amenizados. O que nós vamos abordar nessa pequena aula? O que é considerado um nascimento prematuro, como foi a evolução dos cuidados neonatais nesses últimos anos, quais as taxas de sobrevida, quais são os fatores predisponentes e a prevenção da prematuridade, classificação do recém-nascido no momento do nascimento e as principais repercussões nos sistemas termorregulador, respiratório, nervoso, digestório, oftálmico, cardiovascular, hematológico. Vamos abordar alguns distúrbios metabólicos e também a importância da humanização das UTIs neonatais. Por que a prematuridade é tão preocupante? Em primeiro lugar, ela é uma das principais causas de morte em crianças abaixo de 5 anos. E as taxas de prematuridade têm aumentado em todo o mundo, não só aqui no Brasil. No Brasil, ela tem estado em torno de 11%, uma média, e ela ocupa, o Brasil, né, ocupa o 9º lugar em partos prematuros. E com o avanço da medicina perinatal, melhoria da tecnologia, dos equipamentos de monitorização e ventilação mecânica, tem ocorrido uma maior sobrevida desses recém-nascidos prematuros, porém com uma maior morbidade, né, com sequelas importantes. Então, o nosso desafio hoje não é só mantê-los vivos, mas sim mantê-los vivos com uma boa qualidade de vida. Aqui nós temos um breve histórico dos cuidados neonatais. Iniciando aqui em 1938, nos Estados Unidos, sobreviviam crianças recém-nascidos, né, de 1.800 gramas. E em 63, com o nascimento do filho de John Kennedy, que foi prematuro com SDR, houve um investimento muito grande em pesquisa e em 67, o Dr. Northway descreveu a displasia broncopulmonar, estudando a toxicidade do oxigênio, entendendo melhor essa toxicidade. Então, houve uma melhoria na sobrevida, sobrevivendo recém-nascidos de 1.000 gramas. Em 1970 ainda era utilizado o ventilador mecânico de adulto para recém-nascido, e isso levava a uma série de complicações, né? Em 1971, Gregory desenvolveu o PIP, né, com o uso do CPAP, e em 73 surgiu o primeiro ventilador mecânico neonatal, e aí passou a sobreviver recém-nascidos de 800 gramas. Em 1977, iniciou o uso de corticoide pré-natal, isso melhorou muito a maturação do sistema surfactante e também do sistema neurológico, reduzindo as sequelas. E na década de 80, houve um boom na tecnologia, nos equipamentos de monitorização e ventilação mecânica, até que em 1990 surgiu o surfactante exógeno, né, que foi um grande marco e passou a sobreviver recém-nascidos de 600 gramas. Hoje, né, atualmente, em 2020, com todas as diretrizes de cuidado e todo o conhecimento que a gente já conseguiu adquirir, sobrevivem crianças de 400 gramas. Imaginando que na primeira semana de vida, nos primeiros dias de vida, esse recém-nascido perde em torno de 10% do peso corporal, nós temos aí em nossas mãos recém-nascidos de 360 gramas, né? Então, isso é muita responsabilidade e é muito importante que nós saibamos das peculiaridades, dos riscos que envolve o manuseio dessa população. Aqui a gente tem as taxas de sobrevida, essa é uma taxa mundial, tá? É uma média. E no Brasil sobrevivem poucas crianças de 22 semanas, isso aqui é mais uma estatística japonesa. No Japão eles conseguem manter vivos crianças de 22 semanas, né? A sobrevida é em torno de 2 a 15%. No Brasil a viabilidade está aqui em torno de 23, 24 semanas, a sobrevida também baixa, um pouco melhor, né? Mas ainda é baixa. E conforme aumenta a idade gestacional, aumenta a sobrevida.
Nessa faixa aqui de 33 a 36 semanas, a sobrevida é bem semelhante ao recém-nascido termo. Essa é uma pesquisa que eu fiz rapidamente no DataSUS, né? Então, ela é do Brasil, de 2017 e 2018, mostrando o número de óbitos infantis, né? Então, do total de óbitos aqui, ó, ele está uma média bem semelhante, 36 mil, 21 mil foram relacionados com afecções originadas no período perinatal. Então, isso já mostra o quanto é importante esse cuidado, né? E grande parte desse número, com certeza, está relacionado com a prematuridade. Em segundo lugar estão as malformações congênitas, né? As deformidades congênitas. Depois vem os problemas respiratórios e depois as doenças infecciosas, né? Então, tão bem semelhantes nos 2 anos. O recém-nascido, assim que ele nasce, ele é classificado em relação à idade gestacional, peso de nascimento e o crescimento intrauterino. Isso ajuda a estratificar o risco e os cuidados, né, envolvendo esse recém-nascido. Lembrando que um recém-nascido, ele é considerado até 28 dias de vida, né? Então, ele é recém-nascido de 0 a 28 dias de vida. Com 29 dias de vida até 2 anos, ele será um lactente. Acima disso, é uma criança, né? Que aí vai se separar em diversas fases, pré-escolar, escolar. Em relação à idade gestacional, ele é classificado como prematuro quando ele nasce abaixo de 37 semanas. E a prematuridade, ela pode ser subdividida em 3 períodos. Prematuro extremo, abaixo de 28 semanas. Muito prematuro, entre 28 e abaixo de 32 semanas. E prematuro moderado, acima de 32 até 37 semanas. Aqui, nesse moderado, ele pode ser subdividido ainda como um prematuro tardio, que seria acima de 34 semanas, tá? Então, acima de 37 a 42 semanas, ele vai ser um recém-nascido termo, e acima de 42 semanas, ele é um pós-termo. Então, vários riscos envolvendo aqui a prematuridade e riscos diferentes envolvendo aqui a pós-maturidade. Para se chegar à idade gestacional, utiliza-se alguns métodos, por exemplo, a data da última menstruação, o ultrassom durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre. Nem sempre eles são fidedignos e para isso utiliza-se o método Capurro ou Capurro somático ou Neal Ballard, que são aplicados na hora do nascimento do bebê, com avaliação física, né? Faz-se um exame físico, avalia o formato da orelha, o formato do mamilo, a glândula mamária, a textura da pele e as pregas plantares. Isso é o método Capurro. Ele pode avaliar também de uma outra forma mais simplificada, que é o Capurro neurológico, né? Então, ele vai avaliar o tônus da criança através aqui do sinal do cachecol. Prematuro tem uma hipotonia importante, então ele tem uma amplitude de movimento maior. E também vai levantar o bebezinho quando ele está deitado e avaliar o tônus cervical aqui, o quanto ele acompanha com a cabeça e vai definir uma idade gestacional. Esse capurro somático, ele não funciona para crianças muito prematuras, então ele foi adaptado por Ballard. Esse é o método Neal Ballard. É bem parecido, ele avalia também alguns critérios aí da anatomia do bebê, né, e da flexibilidade. Quanto ao peso de nascimento, os bebês são classificados como baixo peso, aqueles nascidos com menos de 2.500 gramas, muito baixo peso, abaixo de 1.500 gramas, e extremo baixo peso, abaixo de 1.000 gramas. Algumas literaturas também ainda incluem aqui abaixo de 750 gramas, extremo baixo peso. Nessa tabelinha, eles avaliam o crescimento intrauterino. Para se chegar a essa classificação, é preciso 2 informações. A idade gestacional que esse bebê nasceu, né? Então, aqui embaixo estão as idades gestacionais. O exemplo que eu coloquei aqui em verde são 30 semanas. E ele nasceu com 1.500 gramas, então peso de nascimento. Tá? Então, a gente cruza essas 2 informações e se ele nasceu
entre essa faixa do percentil 90 e percentil 10, ele vai ser considerado um adequado para a idade gestacional. Então, o crescimento dele foi o esperado para aquela idade gestacional. Se ele é um filho de mãe diabética, ele pode ter crescido muito e ter nascido com 4 quilos, tá? Então, ele vai ser considerado um GIG, grande para a idade gestacional. Eu falo que às vezes tem gigante, né? 4.500. E se o peso dele não atingiu essa faixa aqui, o percentil 10, ele vai ser considerado um PIG, pequeno para a idade gestacional. E os PIGs, eles estão relacionados com maior chance de desenvolver síndrome de desconforto respiratório, displasia broncopulmonar, uso de ventilação mecânica, hiperreatividade brônquica na infância, né? E maior número de mortes por problemas respiratórios. Além disso, é aplicado também o boletim de Apgar, que vai avaliar a vitalidade do bebê na hora do nascimento. São avaliados 5 critérios: a cor da pele, a frequência cardíaca, a irritabilidade reflexa, o tônus muscular e a respiração. E é dada uma notinha para cada um desses itens. Se o bebê recebeu nota pontuação máxima de 2 em cada um desses itens, é um bebê que nasceu normal. E quais são os fatores predisponentes para a prematuridade? Condição socioeconômica baixa, bastante comum nos países em desenvolvimento, né? Idade materna, as adolescentes e as gestantes acima de 35 anos. A raça negra é 2 vezes mais suscetível a partos prematuros. Hábitos de vida dessa gestante, principalmente tabagismo, drogas e uso de álcool. Partos múltiplos. Alterações ginecológicas, antecedentes obstétricos, fatores fetais e ainda iatrogenias durante esse período gestacional. E quais são os fatores predisponentes para a prematuridade? Condições socioeconômicas baixas, comum nos países subdesenvolvidos, idade materna, as adolescentes e as gestantes acima de 35 anos de idade. A raça negra é 2 vezes mais propensa a desenvolver, né, a ter partos prematuros. Hábitos de vida dessa gestante, principalmente o tabagismo, drogas e álcool. E partos múltiplos, a gemelaridade, né? Além disso, alterações ginecológicas, antecedentes obstétricos, fatores fetais relacionados a problemas no feto, ou ainda iatrogenia durante a realização de algum exame. A prematuridade é um grande problema de saúde pública em todo o mundo e existem algumas formas de prevenção, né? Então, cuidar do pré-natal dessa gestante, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza no mínimo 6 consultas pré-natal durante a gestação, tentar inibir o trabalho de parto, se ele surgir, uso de corticoide pré-natal, esse corticoide ele vai acelerar a maturação do sistema surfactante e maturar também o sistema neurológico para prevenir complicações. E, além disso, se for inevitável, que os partos sejam feitos em centros preparados com uma equipe bastante experiente, que já tenha bastante manejo de prematuros. Quando essa prevenção, né, não foi possível, ocorreu um parto prematuro, esse recém-nascido ele está sujeito a diversas repercussões nos diversos sistemas e que a gente vai dar uma pincelada rapidamente aqui em cada um desses sistemas. Começando pelo sistema termorregulador, o prematuro tem uma imaturidade do centro termorregulador e ele tem uma tendência à hipotermia, né? Então, o prematuro, se ele não ficar na isolete aquecida, a tendência é ele ficar a 35 graus, né? E isso vai ter uma série de complicações. Também, devido à superfície corpórea maior, eu tive uma dificuldade de entender essa frase, como assim, né? Recém-nascido tem uma superfície corpórea maior, ele é tão pequenininho, mas é proporcional à massa, né? Então, ele tem pouca massa corpórea e muita pele, então ele perde muito calor, né? Ele tem redução na atividade corporal motora, então nós, quando temos frio, a gente se movimenta, né? Treme o queixo, tem arrepio. O bebê não tem essas reações, né? O prematuro, ele não tem essas reações. As glândulas sudoríparas são incompletas. A pele dele é fina, não tem pigmentação e pouco poder isolante.
E além disso, ele não tem a gordura marrom, que é uma gordura específica para manter a temperatura do nosso corpo. Nós adultos temos em torno de 6% dessa gordura marrom e ela está distribuída em algumas regiões específicas do nosso organismo, principalmente atrás das escápulas. A epiderme do prematuro com 30 semanas de idade gestacional, ela é composta por uma única camada e só será visível com 34 semanas e vai atingir a espessura definitiva em torno de 40 semanas. Então, ela é uma pele muito sensível, que tem maior perda de calor, de água, de calorias, de eletrólitos e de proteínas. Em relação ao sistema respiratório, a doença mais comum do prematuro é a síndrome de desconforto respiratório, conhecida antigamente como doença da membrana hialina. Ela é causada por uma deficiência no surfactante, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, e está associada à imaturidade pulmonar. Então, quanto menor a idade gestacional, pior o grau do desconforto respiratório. Ela tem uma incidência alta, em torno de 41% nos bebês abaixo de 1.500 gramas, e é classificada conforme a imagem radiológica. Então, quanto mais grave, mais atelectasia, menos eu consigo visualizar a imagem cardíaca. Então, ela seria classificada como SDR grave. No moderado, eu consigo ver uma sombra do coração, eu vejo que o pulmão está um pouquinho aerado, mas eu tenho uma dificuldade de definir o contorno cardíaco. E no leve, eu vejo perfeitamente o contorno cardíaco. Então, aqui seria um bebezinho acima de 35 semanas, que com certeza ele já tem surfactante. Bebê prematuro que nasce com SDR, ele tem uma chance muito grande de desenvolver displasia broncopulmonar, que é conhecida também como a doença crônica do recém-nascido prematuro. Essa doença, né, é decorrente de um processo multifatorial, mas os principais riscos são a oxigenoterapia e a ventilação mecânica utilizada no prematuro, tá? A incidência da displasia broncopulmonar depende muito do grau da imaturidade, né, da idade gestacional e também dos cuidados neonatais. Se nós temos uma equipe que se preocupa, né, com a proteção desse pulmão, a incidência pode ser menor, a gente consegue uma prevenção. A displasia broncopulmonar está relacionada com um maior número de internações nas crianças abaixo de 2 anos, praticamente dobra, né, o número de vezes. Hiperresponsividade brônquica na infância, né, são os famosos bebês chiadores, e também desenvolver asma. Tá? E nos testes de função pulmonar, eles mostram bastante redução da capacidade vital forçada, do VF1 e dos fluxos respiratórios forçados. Um outro problema da parte respiratória relacionado com a imaturidade pulmonar, menor número de alvéolos, menor complacência e uma fragilidade muito grande desse sistema respiratório é a síndrome do escape aéreo. Esses bebês nascem com uma hipoxemia importante, com uma complacência muito ruim, precisam de uso de ventilação com pressão positiva elevados, né, elevados níveis de pressão, e ocorre o rompimento do alvéolo com escape de ar para o interstício, né? Dependendo da região para onde esse ar vai ser alojado, ele vai ser considerado como um pneumotórax, se for para as pleuras, um pneumopericárdio, se for para a região aqui dentro das camadas protetoras do coração, né, dentro do pericárdio. Pneumoperitônio, se ele passa para a cavidade abdominal. Pneumomediastino, se ele se aloja aqui, entre o pulmão e o coração. Enfisema intersticial, quando ele fica aqui no interstício e não desloca para lugar nenhum. E se ele deslocar para a pele, né, que pode ser em toda a região aqui ao redor do tórax, é considerado enfisema subcutâneo. Essa patologia é bastante grave, há uma piora clínica importante do recém-nascido, e isso vai prolongar o tempo de uso de ventilação mecânica e de oxigenoterapia, proporcionando maior ocorrência de displasia broncopulmonar. Aqui nós temos alguns exemplos de síndrome de escape de ar, pneumotórax, o ar alojado aqui entre as pleuras, pneumoperitônio, né, escape de ar aqui para dentro da cavidade abdominal, junto com o pneumotórax,
Enfisema intersticial, né? O ar ficou alojado no interstício, isso é super grave, o bebê evolui com distúrbio ventilação-perfusão importante, difícil tratar. Aqui o enfisema subcutâneo, a gente vê duas bolsinhas de ar aqui ao redor, além da pele toda cheia de ar, né? Também tem pneumotórax, também tem pneumoperitônio. Aqui pneumotórax, pneumopericárdio, olha como ele contorna todo, né? O contorno do coração. Enfisema subcutâneo também. Aqui também, um outro bebê super grave, com dreno bilateral, com enfisema subcutâneo importante, olha, ar aqui na pele, até aqui embaixo, né? Pneumoperitônio. O índice de mortalidade é muito alto e é bastante importante os cuidados com a ventilação mecânica para a prevenção dessa patologia. Temos ainda a apneia da prematuridade, ela está relacionada com os dois sistemas, né? Tanto respiratório quanto neurológico. Ela ocorre devido a uma imaturidade do centro respiratório. O bebê apresenta pausas respiratórias maior do que 20 segundos ou pausas com qualquer tempo de duração, mas associado a uma bradicardia e a uma queda de saturação. Ela tem uma incidência alta também, 25% dos prematuros. Claro que está relacionado com a idade gestacional, quanto mais imaturo, maior aqui a sua ocorrência. Falando especificamente do sistema neurológico, nós temos as asfixias perinatais, que ocorre devido à redução da oferta de oxigênio. Isso pode ocorrer, né? Essa redução pode ocorrer tanto no período pré-parto, intraparto ou pós-parto na UTI neonatal. Isso vai comprometer as trocas gasosas e a falta de oxigênio vai levar à lesão neurológica e vai evoluir com uma encefalopatia hipóxico-isquêmicas, as famosas ECNEs ou paralisia cerebral. Falando especificamente do sistema neurológico, nós temos as asfixias perinatais, que ocorre devido a uma redução da oferta de oxigênio, que pode ocorrer tanto no período anteparto, quanto durante o trabalho de parto, ou mesmo pós-parto. Então, essa falta de oxigênio vai comprometer as trocas gasosas e vai levar a uma hipoxemia importante, com lesão cerebral, evoluindo com encefalopatias hipóxico-isquêmica, a famosa ECNE ou paralisia cerebral. Temos também a hemorragia perintraventricular, é uma das mais temidas por nós, devido à matriz germinativa desse prematuro. O que é matriz germinativa? É uma estrutura que ela está presente no feto e ela vai, a função dela é produzir neuroblastos. Próximo ao termo, um pouco antes, 35, 36 semanas, ela já fez toda a função dela, ela regride. Quando o bebê nasce de termo, não tem mais essa matriz germinativa. Mas nosso bebê nasceu prematuro, nasceu com 30 semanas, com 25 semanas, ele tem essa matriz germinativa. E como a função dela é muito importante, ela está fazendo trilhões de multiplicação celular, ela é muito irrigada, né? Ela é altamente vascularizada e os vasos são muito frágeis. Eles só têm uma camadinha de endotélio. Então, qualquer alteração do fluxo sanguíneo cerebral pode provocar um sangramento, tá? Então, o diagnóstico é feito através do ultrassom transfontanela e o prognóstico são diversos graus de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Aqui nós temos uma imagem de um ultrassom transfontanela, mostrando com 72 horas de vida, um ventrículo lateral totalmente preenchido, né? Esse branquinho aqui é o sangue preenchendo o ventrículo lateral, enquanto o outro está parcialmente preenchido. Segundo o Papini, a hemorragia perintraventricular é dividida em 4 graus. Grau 1 é quando a hemorragia fica restrita à matriz germinativa. Grau 2 é quando já atinge o ventrículo lateral e preenche menos que 50% dessa área ventricular. O grau 3 é quando a hemorragia é mais extensa, tem distensão e dilatação desses ventrículos laterais, com mais de 50% do preenchimento. E o grau 4 é quando esse sangue extravasa para fora dos ventrículos e provoca pequenas necroses com cistos ao redor dos ventrículos laterais.
A hemorragia peri-intraventricular pode evoluir com hidrocefalia, em torno de 30%, quando é o grau 3 e 4, e leucomalácia, em torno de 39%, se for um bebê abaixo de 28 semanas. Leucomalácia é essa necrose que eu estava explicando, né, da substância branca ao redor dos ventrículos laterais. E o prognóstico são graus variados de paralisia cerebral. Então, quando é o grau 1 e 2, 16% evolui com paralisia cerebral, e os graus 3 e 4 em torno de 44%. Sendo que a maior frequência de déficit motor é a diplegia espástica. Existem algumas medidas que os profissionais de saúde devem tomar para a prevenção de hemorragia peri-intraventricular. Uma delas é amenizar a dor e o estresse, porque um bebê chorando, estressado, né, irritado, ele vai aumentar a pressão intracraniana, propiciando maior chance de hemorragia peri-intraventricular. Então, alguns cuidados são manter esse RN organizado, bem posicionado, contenção, né? Essa contenção tem que ser estática, parada, não é para ficar batendo e nem movimentando, né? A gente orienta isso às mães também. A sucção não nutritiva na hora dos procedimentos dolorosos, né? Então, essa criança recebe a glicose a 25%, isso ocupa todas as vias aferentes dela e não vai sobrar espaço para que ela sinta dor, né? Então, a gente consegue coletar um gaso, consegue fazer uma aspiração de vias aéreas superiores, sem que esse bebê se estresse e aumente a pressão intracraniana e tenha risco de hemorragia peri-intraventricular. E, além disso, o posicionamento da criança, né? O uso desses coxins, do ninho, né? O bebê, ele fica protegido como se ele estivesse dentro do útero da mãe, né? Então, isso mantém ele mais calmo. Para a fisioterapia, aqui, muito importante, né? A monitorização e os cuidados com a ventilação mecânica e oxigenoterapia, né? Então, tentar manter o máximo possível essa criança em ventilação mecânica não invasiva, com parâmetros baixos, ventilação protetora, que a gente chama, né? Os cuidados com a monitorização, cuidados com a sincronia com o ventilador mecânico e todos os cuidados envolvendo a ventilação mecânica, né? Então, se eu estou controlando a rima labial desse bebê, eu estou evitando que ele tenha uma ventilação seletiva em um pneumotórax, ou se essa cânula estiver muito alta, eu posso propiciar uma extubação acidental, com riscos na reintubação intercorrências, né? Mantendo esse fluxo de gás, né, aquecido e umidificado para evitar rolha. No aparelho digestório, os prematuros têm maior chance de regurgitação, eles têm distensão abdominal, como mostra essa foto aqui, tem deficiência de lipase pancreática, e isso leva a uma incapacidade de absorção de gorduras. O prematuro só vai apresentar sucção e deglutição com 34 semanas de idade gestacional. Antes disso, ele vai se alimentar através de sondas e ele vai apresentar um maior risco de enterocolite necrosante. O bebê prematuro, ele apresenta uma isquemia relativa, né, dessa região mesentérica aqui, e isso pode propiciar pequenos pontos de necrose na parede do intestino e perfuração. Isso é bastante grave, leva a uma sepse importante e alta mortalidade. É importante para o fisioterapeuta, na hora de aplicar uma ventilação não invasiva, fazer essa avaliação das alças intestinais se estão distendidas, porque a ventilação não invasiva, ela é ofertada por um prong com altos fluxos, o bebê pode deglutir ar e aumentar a distensão abdominal. O prematuro também tem uma tendência a desenvolver retinopatia da prematuridade. Novamente, aqui o grande vilão é o oxigênio, né? O prematuro, ele não apresenta a vascularização completa da retina, ela é dividida em duas partes, temporal e nasal. Então, ela tem uma imaturidade e na hora que o bebê nasce grave e a gente oferta altas concentrações de oxigênio, o oxigênio faz uma vasoconstrição desses vasos, levando a uma isquemia. O organismo tenta reagir com uma neovascularização, produz novos vasos. Esses vasos são não funcionantes, eles podem romper e fazer sangramento, e no processo de cicatrização vem a fibrose, né? Então, ocorre fibrose e descolamento da retina.
Então, o prognóstico disso são graus variados de miopia, levando até a cegueira, e o diagnóstico é feito através do fundo de olho. Em relação ao sistema cardiovascular, o problema mais frequente é a persistência do canal arterial, chamado PCA. Durante o período fetal, existem dois canaizinhos que comunicam, né, os dois lados do coração, então o forame oval comunica os dois átrios, e o canal arterial, comunicando a artéria pulmonar com a artéria aorta. No bebê termo, esses dois canais eles se fecham logo após o nascimento, com pequenas horas. No prematuro, ele vai permanecer aberto, né? Esse fechamento vai ser mais tardio e ele vai fechar próximo a 40 semanas. Se o nosso bebê nasceu de 30 semanas, ele vai ter aí 10 semanas com um canal aberto. Com o passar do tempo, aumenta a pressão aqui da artéria aorta e o fluxo vai se desviar, né? Vai ter um shunt cardíaco da esquerda para a direita. Esse sangue que já está oxigenado, vejam que ele está bem vermelhinho, ele já passou pelo pulmão, veio para cá, para o ventrículo esquerdo, estava indo para a circulação sistêmica e ele se desvia voltando para o pulmão. Então, o pulmão vai ter um hiperfluxo pulmonar, vai ser um pulmãozinho congesto, cheio de líquido. Isso leva a taquipneia, queda de saturação, e a gente vai ter que aumentar parâmetros do ventilador e aumentar a oxigenoterapia, com maior chance de displasia broncopulmonar. Em relação ao sistema hematológico, o prematuro tem uma tendência à anemia da prematuridade, devido à deficiência de eritropoietina, que é uma proteína que produz a hemoglobina, menor sobrevida das hemácias, né, elas são quebradas para destruir a hemoglobina que está ali dentro, a hemoglobina fetal ela é destruída, e o organismo produz a nova hemoglobina, que é do adulto. Como o prematuro tem todas essas deficiências, ele demora, ele não consegue repor e ele fica com uma anemia. Também devido à deficiência de ferro e ao grande número de coletas de sangue que são feitos nesses bebês, né? Além disso, os prematuros têm uma grande tendência a sangramento por deficiência do fator de coagulação e também por fragilidade capilar. Então, é bastante comum que esse bebê sangre pelo sistema digestório, pelo sistema neurológico e pelo sistema respiratório. Dentre os distúrbios metabólicos, um dos mais importantes é a hipoglicemia, né? O prematuro tem uma tendência a ficar com hipoglicemia, então é bem importante na hora da fisioterapia a gente avaliar o destro, saber se está tudo bem com a glicemia desse bebê, porque a gente vai expor ele a um maior gasto energético e ele pode consumir essa glicemia que já está baixa e evoluir com uma convulsão e um risco de lesão neurológica. A hiponatremia também é bastante importante. Na verdade, o sódio ele oscila, né? Ele tanto pode ser hipernatremia quanto hiponatremia, vai depender aí da quantidade de água. As duas situações não são boas, né? Podem levar a sequelas para o bebê. E um outro problema é a osteopenia da prematuridade. A gente sabe que o bebezinho fixa, né, cálcio e fósforo no último trimestre da gestação. E se ele nasceu antes, pós-natal não é possível essa oferta de cálcio e fósforo tanto quanto ele absorveria durante a gravidez. Então, ele evolui com uma hipomineralização da matriz óssea e tem uma alta incidência da osteopenia da prematuridade, né? Em torno de 75% dos bebês abaixo de 1.000 gramas. Há também a hiperbilirrubinemia, que é a famosa icterícia neonatal, quando o bebezinho assume aquela cor amarelada e precisa receber fototerapia, né? Isso acontece pela quebra da hemoglobina. Quando a hemoglobina é quebrada, ela é destruída, né, para que seja produzida a hemoglobina do adulto, há uma produção de bilirrubina. E como o bebê prematuro tem o fígado ainda imaturo, ele não dá conta de quebrar toda essa bilirrubina para que ela seja excretada. Isso acontece também no bebezinho termo, né? Então é uma troca natural, e isso é chamado de icterícia fisiológica. No prematuro é mais grave, porque ele tem essa imaturidade do hepatócito e o grau é mais elevado de icterícia neonatal. E eu gostaria de finalizar ressaltando a importância da humanização da UTI neonatal. A gente já falou alguma coisa em relação à neuroproteção, né, em relação aos cuidados com ventilador mecânico e posicionamento,
E aqui é em relação a todo o ambiente, né? Um ambiente silencioso, diferenciar entre dia e noite, evitar manuseios desnecessários. Então, uma série de cuidados que devem ser tomados para manter esse ambiente humanizado. Também o treinamento da equipe é muito importante, né? O uso de todos os equipamentos, todo mundo deve saber manusear, senão o alarme fica tocando o tempo todo, ou nem toca, né? E não protege o bebê. O banho humanizado, o aleitamento materno. Então, assim, muita educação continuada em cima dessa equipe. E, além disso, a orientação aos pais, né? É importante fazer grupos, os pais são muito ansiosos, têm muitas dúvidas, e a gente tem que aproximar, né, essa mãe desse bebê, né, aumentar o vínculo, e é importante esses grupos de apoio. Concluindo, então, que a prematuridade é bastante complexa, as sequelas são graves e podem perdurar ao longo de toda a vida. As sequelas não são só para o recém-nascido, é também para a família, é também social, né? É uma complexidade grande aí. E a compreensão dos seus efeitos é fundamental para que a gente elabore estratégias preventivas e de promoção de saúde com melhor qualidade de vida para esses bebês. Obrigada.